Olá, gente. Dando continuidade ao coaching do amor, eu quero falar hoje sobre 3 sabotadores do amor. 3 sabotadores de relacionamentos. 3 aspectos que precisam ser observados, que sabotam a sua vida afetiva. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Curta o nosso vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo. Meu nome é Douglas Guimel, eu sou coach holístico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quais são as 3 formas em que somos sabotados nos relacionamentos, no amor? Porque eventualmente uns dão sorte, outros não dão no amor. Porque alguns têm muitos relacionamentos, mas não conseguem ficar com ninguém. Outros, eventualmente, têm poucos relacionamentos, né? E ficam torcendo, né, para que alguém possa, né, efetivamente lhe dirigir a atenção, lhe dirigir um olhar. O que pode estar te sabotando? Basicamente, são 3 aspectos, tá? O primeiro deles, podemos chamar de crenças. As crenças, chamadas crenças limitantes. O que são crenças? Crenças, nós já falamos aqui no canal, são aquelas que nós herdamos de nossos ancestrais, nossos antepassados, as crenças religiosas, as crenças acerca da vida, as crenças que você adquiriu na infância, presenciando a relação do teu pai com a tua mãe, no que tange a questão afetiva, né? As crenças que você adquiriu vendo outras pessoas, outros relacionamentos, eventualmente crenças adquiridas através de novelas, de filmes, né? As crenças adquiridas por meio de literaturas, romances, tá certo? Então há diversas formas, né, em que a nossa personalidade vem sendo formada, e na maior parte das vezes, algumas dessas crenças, elas são ocultadas. Você as adquire, você as digere, né? E elas ficam lá, escondidas, atuando, né, em segundo plano. Já viu aquele programa que roda em segundo plano? Né? Às vezes você está ali no celular, você está no Facebook, mas você não está vendo, né? Você está vendo aquelas notificações vindo de outros aplicativos no teu celular. Ou seja, está rodando em segundo plano e você não está percebendo. É dessa forma que o nosso eu inferior, aprisionado nas matrizes, nas 9 matrizes que nós já falamos aqui, ira, orgulho, vaidade, e essas matrizes foram alimentadas pela maneira que nós experimentamos ou enxergamos uma determinada realidade. Com isso nós formamos crenças. Essas crenças rodam em nosso interior como se fosse um programa, né? Um subliminar. Ele fica ali rodando, você está se relacionando com as pessoas, vivendo no seu dia a dia e ele está ali rodando. Até que você, vou dar um exemplo, você encontra uma pessoa, né, e aquela pessoa emite uma palavra e você, pronto, de novo vou ter que passar por isto, essa situação novamente, eu não dou sorte. Por que que os homens têm esse ou aquele perfil? Por que que as mulheres sempre têm essa coisa? Já vi que eu não posso levar esse relacionamento a sério. E aí você criou, né? Ele acionou um gatilho psicológico e que vai atuar, inevitavelmente. Tá? É como se você clicasse no Enter ali e o programa começasse a rodar. Ele já está começando a rodar. E aí você se relaciona com aquela pessoa, marca um encontro, conversa e tal, mas você não está consciente, às vezes consciente. Eventualmente você não está consciente. Bastou um olhar, um sorriso, uma palavra colocada de um jeito. Às vezes as feições do rosto daquela pessoa, você não tem consciência, mas inconscientemente fez lembrar uma outra pessoa, uma situação do passado, e às vezes até de outras vidas. Tá? Para nós que somos reencarnacionistas, sabemos que isso é possível. E aí você já acionou o gatilho. Essa crença ela vai te sabotar. Porque quando chega, ela vai esperar o momento certo. Quando houver aquele momento, né, em que houver
que for tocado naquela ferida, naquele ponto, naquele aspecto que você ainda não transcendeu do passado, eventualmente num bar, passou uma outra pessoa, ele olhou, pronto, é um galinha. Olha aí, homem é tudo igual. E aí você já começa a criar uma situação com aquele cara, uma situação de ciúme, né? E aí começa a ter uma discussão e já começou a haver uma animosidade na relação, né? E dali um segundo, terceiro encontro, até que chega num momento certo em que a relação termina porque fica insustentável, ocasionado por um ciúme que foi acionado por um gatilho baseado numa crença do passado. Ou seja, homem é tudo igual, homem é tudo galinha, eles não podem ver um rabo de saia que ele já logo olhou para a bunda da morena, da loira, enfim, né? Esse é o primeiro gatilho, esse é o nosso primeiro sabotador e o que nós devemos estar mais atentos, tá? Esse sabotador nós tiramos através de nossas terapias, nós usamos a técnica de Theta Healing e do Access Consciousness. Através dessas duas técnicas, nós conseguimos remover esse sabotador, tá? Eu quero deixar aqui um outro pequeno detalhe aqui, tá? Nessa crença limitante, existe aquilo que a gente chama a sombra do ex. Sabe aquela pessoa que carrega a sombra do ex para onde vai? Ou seja, a experiência desagradável que ela teve num relacionamento gerou nela uma crença e eventualmente gerou ali um gatilho também, um programa relacionado a isto. Ou seja, é muito comum quando você tem uma determinada frustração no relacionamento, aquela frustração voltar a acontecer nos relacionamentos posteriores. Algumas pessoas conseguem perceber, epa, peraí, isso aqui foi com aquele cara lá, não com esse, não vou deixar isso acontecer. Quando você tem essa inteligência emocional e detecta a tempo, você consegue corrigir. Mas quando você não adquire, a grande maioria das pessoas não adquire essa inteligência emocional, né, ela não consegue perceber essa diferença. Então ela é levada a cometer o mesmo erro. Às vezes até de forma consciente. Entende? Ela até percebe que é algo que está voltando a acontecer, mas ela não conhece o mecanismo, ela não sabe o que ela pode fazer para mudar aquela situação. Tá certo? E falando da sombra do ex, surge o nosso segundo sabotador, o ex. Existe uma coisa chamada obsessão. A obsessão é ocasionada por situações mal resolvidas entre duas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Dentro do Espiritismo se estuda a obsessão quase sempre relacionada a pessoas desencarnadas. É verdade, isto acontece, nós vamos falar aqui, tá? Mas de encarnado para encarnado, continua acontecendo? Continua. Acabei de falar da sombra do ex, lembra? Pois bem, sabe quando você termina uma relação e aquela pessoa diz assim, você não vai encontrar uma pessoa melhor do que eu. Você não vai encontrar. Você pode encontrar um cara igual, agora melhor não vai encontrar. Ainda tem gente que ainda é um pouquinho pior. A mulher geralmente é um pouquinho pior nisso, né? Você não vai dar sorte no amor, você nunca vai encontrar uma mulher melhor do que eu. Pô, cara, se com ela foi horrível, imagine a nova, né? Mas mulher tem essas coisas. Mulher, quando se sente contrariada, ela tem essas coisas, tá? E aí, filho? Foi gerado ali uma profecia, que nós chamamos de profecia para não chamar de praga, maldição, tá? Isto acontece? Isto acontece. Não é porque eu sou espírita que eu estou falando isto, tá? Isto de fato é observado em terapias. Por que acontece? Porque quando você termina uma relação, na verdade, os dois saem se sentindo culpados. Os dois saem se sentindo devedores. Aquele que transfere mais a dívida para o outro, transferiu psicologicamente, não quer dizer que transferiu de fato. Tá? O indivíduo A pode ter vacilado muito mais com o indivíduo B. Mas se ele transfere essa carga para o B, ele já foi injustiçado na relação e pós-relação ele continua sendo injustiçado. Por quê? Porque ele também é culpado, porque ele pegou a carga porque ele quis. Tá? Ele não se vigiou. Epa, peraí, o que nós devemos fazer para evitar que isso aconteça? Peraí, fulano,
olha só, nós dois erramos, tá? Isso que você está me acusando, né, não é bem assim, é isso, agora tem isso, tá certo? É uma das formas de resolver. Douglas, não tem diálogo, porque se eu for retrucar, vai ter briga. Vai. Então você deve, né, se não quiser procurar um terapeuta, você deve fazer uma autoanálise, colocar num papel aquilo que você errou, daquilo que você não errou. Daquilo que você errou, você aprende a se perdoar, tá? Nós temos inclusive a técnica do Ho'oponopono. Você se perdoa e vai riscando, né, aquilo ali. E aquilo que você não errou, você também risca e diz: isto aqui não me pertence, isto aqui também não me pertence, isso aqui também não me pertence. Se você não fizer isto, você vai levar uma carga de uma culpa que não teve eventualmente, ou que teve, não importa. Ambos merecem ser retirados do nosso ombro. Concorda comigo? Nós não temos que ficar carregando dívidas, carregando sentimento de culpa, né, durante a vida toda. Então, essas situações precisam ser colocadas no papel. O que eu posso te ensinar neste momento? Vou até aproveitar o ensejo. Quando isso acontece, você pega isso, escreve os erros que você cometeu num papel, escreve os erros que você não cometeu no outro papel. Os que você cometeu, você amassa, queima, né, no fogo por completo. O que você não cometeu, você pode riscar, tá certo? E pica ele todinho e joga no lixo, porque isso aqui diz: isso aqui não me pertence, eu não cometi esse erro. E lava suas mãos e tá tudo certo. Tá certo? Isso é uma técnica de você se livrar de culpas que não lhe pertencem. É uma das técnicas, tá? Existem outras mais elaboradas, porque existem situações traumáticas, tá? Tem gente que deixa realmente verdadeiros rombos no emocional da outra pessoa, na psique da outra pessoa. Às vezes atinge até o plano espiritual. E aí nós temos que passar por um outro tratamento dentro da psicoterapia, ok? E qual o terceiro sabotador? Ah, desculpe, não falei, vamos para o terceiro depois. Já ia me esquecendo aqui. Dentro desse segundo sabotador, eventualmente, você não se separou, você ficou viúvo ou viúva. E este terceiro sabotador, que era uma pessoa que gostava muito de você, ou na verdade era muito apegado a você, e você a ela, tá certo? E isto, o que acontece? Este espírito, eventualmente, ele tem dificuldade de seguir o caminho. Você fica ali toda hora lembrando, chorando daquela pessoa, sentindo saudades daquela pessoa. E o que você faz com esta situação? Você acaba atraindo o espírito daquele ser. E ele passa a andar junto contigo, como se nada tivesse acontecido, como se ele ainda continuasse sendo casado ou casada com você. Tá certo? E este espírito não tenha a menor dúvida que vai sabotar qualquer possibilidade de você obter uma nova pessoa para a tua vida. Isto acontece muito comum, tá? É muito comum isto acontecer. Como nós podemos evitar e se livrar dessa situação? Existem técnicas onde você libera esse espírito, encaminha esse irmão, tá certo? Mas não é só um encaminhamento, né, como se fosse uma sessão de desobsessão no centro espírita, não. Não é isto. Primeiro você tem que passar por um processo de coaching, de aconselhamento, de perdão, né? Ele precisa entender, né, que apesar dele estar ali te vendo, vocês não estão tendo mais uma relação a dois. E se for doloroso para ele presenciar aquilo, ele tem que ser encaminhado. Tá? Ele não pode continuar caminhando junto contigo. O certo é que ele não continue mais caminhando junto contigo. Tá certo? Mas se isto é uma coisa, né, mais difícil de acontecer, então requer um trabalho mais aprofundado, né, de conscientização desse espírito de que ele está desencarnado e que ele precisa, que você tem o direito de ser feliz com outra pessoa. Tá certo? Qual a terceira forma de sabotagem nos relacionamentos? É através do que nós chamamos experiências de vidas passadas ou traumas de vidas passadas,
a nossa própria personalidade ou personalidades passadas. Não se esqueça que nós não tivemos uma só vida. E quando nós morremos, aquela personalidade do morto, ela fica, né, no inconsciente coletivo. Ela fica vagando. Não é uma alma penada necessariamente, mas é uma personalidade. Ela não foi desintegrada, principalmente se você teve uma personalidade muito forte. Imagina a personalidade de um Dom Pedro I, a personalidade de um Churchill. Você acha que é facilmente desintegrável uma personalidade dessa? A personalidade de um homem, de um ébrio, de um homem de um boêmio, de um homem que amou muito, que viveu a vida mundana, ou de uma mulher que viveu no cabaré. Tu acha que uma personalidade dessa se desintegra com muita facilidade? Certamente que não. E esta personalidade, embora você seja a reencarnação daquele ser que teve essa personalidade no passado, ela continua te sabotando. Vou te dar aqui um exemplo muito típico, como eu citei aqui agora, 2. A personalidade do boêmio. Então você foi um boêmio na vida passada. Nesta vida, você volta tendo um pouquinho de interesse pela boêmia, né? Aí você quer ter aquela vida noturna, né? Você quer arranjar um amor, mas não perde o pezinho lá na vida noturna. E que tipo de mulher que você vai arranjar? A mulher da noite. Você não vai arranjar uma mulher, né, do dia, né? E aí você vai ter problemas. Normalmente, sim, sem o menor preconceito aqui, né? O que acontece? As pessoas que vão para night, né? O homem, principalmente o homem, ele tem uma psicologia de encarar a mulher da noite como não sendo uma mulher, né, ideal para um relacionamento a 2, tá? Raríssimas exceções existem, tá? Mas normalmente é assim. E a mulher? A mesma coisa acontece, né? Mulher, eventualmente, ela pode ter sido camarada nessa vida, ela não vê com menor tendência para isto, mas o homem, quando a vê, ele enxerga nela uma mulher que eventualmente ele não quer levar muito a sério, porque ele não consegue confiar, ele vê um arquétipo daquela personalidade naquela mulher, que mesmo que ela não esteja vivenciando esse arquétipo, essa natureza, ela acaba de alguma forma, né, somente atraindo pessoas ou homens, né, que eventualmente têm essa característica mais afim, né, com essa energia de noite, de noitada, né? E aí o que acontece? Essa pessoa geralmente tem dificuldade de relacionamento. Ah, Douglas, eu já tive 5 pessoas na minha vida. E você foi feliz? Eventualmente pode ter sido, mas eu tenho absoluta certeza que foram 5 relacionamentos que tiveram algum tipo de conturbação. Se foram encontrados na noite, ou se for baseado nisto, né? Porque é a tônica. Você acaba atraindo a frequência, as energias características daquilo. Tem como evitar isto? Obviamente que tem. Eu preciso me livrar desta personalidade? Certamente que não. Mas nós podemos mudar a crença dessa personalidade. Fazer ela entender que você agora está querendo uma vida 2, que você agora quer uma vida de um relacionamento mais sério. E, eventualmente, o que vai acontecer com isto? Quando eu mudo minhas crenças, seja minha, né, do meu eu encarnado, seja da personalidade passada, que ali tem um eu seu ali ainda, junto com aquela personalidade, seja de algum ancestral, algum antepassado seu, seja inclusive até mesmo de algum obsessor, de algum ex. Quando você muda as crenças desses sabotadores, o que acontece? Você passa a ter uma nova realidade de vida, você passa a atrair seres com a mesma frequência, com a mesma afinidade, com as mesmas intenções, com o mesmo objetivo de vida, tá certo? E ao atrair, certamente que as coisas tenderão a fluir, porque também tem isso, você tem uma vontade tão grande de se relacionar com, né, de uma forma correta, de uma forma bacana, você quer ser feliz no amor, você até acaba atraindo outras pessoas afins, mas aí bate de frente com esses sabotadores, né? E de uma forma inconsciente. Não se sinta culpado ou culpada, né? O que eu aconselho quando a pessoa tem esse problema?
né? Tá sempre tendo um problema, uma sabotagem, algo que chega, pô, parece que vai dar certo, pum, dá errado. Parece que vai dar certo, juro, dura um ano, dura um mês, dura 6 meses. Tem gente que chega até assim, né? Eu conto, ó, eu não passo de 7 meses com uma pessoa, eu não passo de 7 anos com uma pessoa. Tem gente assim, tá certo? Então tem que ser quebrado este programa, tá? Qual é o sabotador? Isso é identificado geralmente através de uma terapia, onde nós fazemos o digging e ali nós vamos descobrir o que está sabotando a relação dessa pessoa, né? E vamos mudar essa crença, mudar o curso desse rio para que essa pessoa possa ser feliz no amor, ok? Meu nome é Douglas Guimel, eu sou coach holístico e psicoterapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Tem uma águia que aparece, uma águia amarela, né? Clica nela, inscreva-se no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos com seus conhecidos. Me ajude a divulgar o nosso canal. Shalom.